Boa tarde, meus amores, tudo bom com vocês? Recebam o meu beijo, meu abraço carinhoso. Daremos hoje continuidade no componente curricular de ciências ao estudo sobre os solos, certo? Hoje eu quero que vocês entendam que o solo é um recurso natural, certo? Os recursos naturais, eles são divididos em renováveis e não renováveis. O solo, ele é considerado um recurso natural renovável, aquele que se renova, certo? Que não chega a um limite. Porém, o ser humano, com o passar do tempo, ele desenvolveu práticas sobre o solo e extraiu tantas riquezas do solo, muitas para a facilidade até do nosso dia a dia mesmo, para facilitar as nossas vidas, para melhorar, ok? Que por muitas vezes não tratou com respeito a esse solo. Então provocou desmatamento, queimadas, extração de minérios, provocando erosão, desestabilizando esse solo, certo? Então hoje esse solo não responde mais tão saudável, né, e com tantas maravilhas como ele respondia pra gente anteriormente. O solo precisa ser cuidado, existem alguns cuidados que podem ser feitos em relação ao solo para que ele possa sempre estar nos oferecendo as riquezas, não é isso? E nós possamos usufruir dessas maravilhas extraídas do solo, mas sem degradá-lo, sem prejudicá-lo, certo? E com moderação. Os recursos naturais renováveis são esses que o próprio nome já está dizendo, ele se renova com facilidade, ele não chega ao seu limite, mas isso requer certos cuidados. Os recursos naturais não renováveis são aqueles, por exemplo, como os combustíveis fósseis, tá? O petróleo, por exemplo, é um recurso natural não renovável. Por quê, tia Cida? Porque esses recursos naturais, eles levam milhões de anos para serem compostos. Então, se eles forem finalizados, por exemplo, nessa geração, chegarem a um limite, certo? Muitas e muitas e muitas gerações, tá? Não vão poder usufruir desse material, certo? Desse material tão rico, ok? Então, milhões de anos, talvez a humanidade nem exista mais, não é isso? Talvez as mudanças já tenham sido totalmente gigantescas. Então, esses recursos naturais não renováveis, eles passam muitos e muitos anos para se renovar. Por isso, eles são considerados não renováveis. Nós temos como exemplo de recursos naturais não renováveis no solo e subsolo, o petróleo, por exemplo, certo? Temos o carvão mineral, o gás natural, os minérios, são tudo elementos que levam milhões de anos para se compor, certo? Para se formar. São formados à base de fósseis, né? Ou seja, são o que vem do petróleo, por exemplo, é considerado combustíveis fósseis, certo? Então, quer dizer, esses elementos da natureza, certo? Eles são formados a partir da decomposição de restos orgânicos, certo? Animal, vegetal, sobreposição de solos, certo? De rochas, e aí vai levando milhares e milhares e milhares de anos para novamente haver uma formação. Então, se esses elementos se esgotam nessa nossa geração, se esgotam nesse nosso tempo vivido, muitas e muitas e muitas e muitas gerações vão viver sem poder usufruir dos benefícios desses recursos. Fora que o petróleo, por exemplo, e os derivados do petróleo, certo? Por exemplo, os combustíveis, eles são materiais fósseis e por isso eles podem prejudicar e muito a saúde do ambiente, certo? Eles podem poluir e muito. Para, por exemplo, os combustíveis fósseis, a solução dos combustíveis alternativos, né? Isso, combustíveis renováveis, por exemplo, o combustível à base da cana-de-açúcar. Então, já existem soluções
para substituir esses combustíveis fósseis, esses combustíveis agressores e que também podem chegar a sua matéria-prima a ser esgotada. Ok, gente, voltando para a erosão do solo, as queimadas e o desmatamento são causas graves da erosão desse solo, certo? O ser humano, para plantar, para criar, para construir, o que é que ele faz? Ele retira, certo, do solo a vegetação original, ok? Ele retira agredindo aquele solo, até porque a vegetação, ela está lá justamente para proteger o solo das altas temperaturas, da força dos ventos, das águas que correm com muita intensidade, muita força, das chuvas. Não é isso? Então, essas vegetações estão lá para proteger o solo e para nos oferecer N possibilidades, não é isso? Nos auxiliar, desde a alimentação, a arborização, a oxigenação do ar, não é isso? Então, desmatamento e queimadas são duas atividades graves que provocam erosão no solo. O solo, ele também pode ser contaminado. Ele pode ser contaminado sim. O uso, por exemplo, de agroquímicos. Tanto os agrotóxicos em si, né, como os adubos químicos, que vão se misturar ao solo, né, isso? Prejudicando, contaminando aquele solo. Consequentemente, aquelas águas que estão no subterrâneo, né, que estão abaixo, as águas subterrâneas, que vão correr para rios, por exemplo, que fornece a nossa fonte de água, né, chega essa contaminação e prejudica até a nossa saúde. Não prejudica só o solo, prejudica também nós seres humanos e N outros animais. Os metais pesados, eles também são fonte de contaminação do solo, tá? O lixo ou resíduos sólidos. Quantos lixões a céu aberto, quantos lixões estão expostos, prejudicando o solo, prejudicando a saúde das pessoas, dos animais que ali estão, né? Isso contaminando, porque aquele chorume que escorre daquele lixo vai diretamente para as águas que estão abaixo, que estão no subsolo, estão no subterrâneo, ok? Então, os lixos, eles precisam ter um destino certo para que eles não fiquem lixões a céu aberto. Os perigos que os lixões traz para as nossas vidas, né, para as vidas dos seres vivos, para o solo, para as águas, eles são absurdos, são gigantes. Tem alguns destinos para o lixo que são considerados corretos, como, por exemplo, a reciclagem, certo? Quantos e quantos municípios deixam de fazer a reciclagem desse lixo, né? O lixo é simplesmente jogado aí de todo jeito e tem muitas vidas, muitas pessoas que sobrevivem à base da reciclagem, né? Os famosos catadores que estão naqueles lixões a céu aberto, correndo muitos riscos de vida, retirando dali a sua fonte de renda, certo? A sua fonte de renda, mas também estão colocando em risco seriamente a sua saúde, as suas vidas, certo? Então, a reciclagem é uma alternativa, certo? A reciclagem é uma alternativa e uma alternativa saudável, prática, certo? Que quando a gente se propõe a fazer, depois, rapidamente, nós iremos ver os benefícios que essa reciclagem traz para um todo. A compostagem, né? As usinas de compostagem são locais onde o lixo orgânico passa por processos de transformação em um composto que pode ser usado como adubo ou como ração para animais. Esse adubo aí, gente, é um adubo mais saudável do que aquele adubo químico lá. Um adubo que vai servir para as lavouras, tá? Que vai servir para as plantas. Então, a compostagem também é uma alternativa legal, certo? Para se fazer, alternativa ao lixo que é lançado sobre os nossos solos. Incineradores. Os incineradores são equipamentos que queimam o lixo de forma controlada, principalmente os materiais perigosos,
como os produzidos em hospitais, que contêm objetos cortantes, gases, agulhas, entre outros materiais, que podem também levar à contaminação das pessoas, não é isso? E os aterros sanitários? Os aterros sanitários são áreas onde o solo é especialmente preparado para receber esse lixo. Então, não é simplesmente jogar o lixo a céu aberto, contaminando o solo, contaminando as pessoas, as águas, não. Certo? Tá lá o lixão a céu aberto, tem uma chuva intensa, tem um rio próximo, aquela água que caiu sobre aquele lixão carregou aquelas impurezas, vão todas para onde? Para o rio. E se esse rio for o rio que abastece a necessidade de água daquela população? Então, tudo gira em questão de saúde, de cuidados, não é isso? Então, os aterros sanitários são excelentes soluções. Cada município precisa ter os seus aterros sanitários, tá? Cada governante precisa cuidar dessa questão da limpeza das suas cidades, não é isso? E manter esse lixo, colocar esse lixo no local de segurança, né? Procurar uma alternativa para esse lixo que é produzido a todo momento, todos os dias. Nós produzimos lixo, são toneladas e mais toneladas e mais toneladas de lixo, né? A gente não consegue nem aqui identificar a quantidade de lixo que é produzido. Você tira pelo dia a dia na sua casa, certo? Então, alternativas seguras para o lixo é ideal para a saúde do solo, para a saúde dos seres vivos, para a saúde da água, não é isso? E o destino correto para esse lixo, ok, gente? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre os solos, né? Daremos continuidade, talvez, o estudo em outras oportunidades, ok? Por hoje é só. O meu beijo carinhoso, o meu abraço bem apertado, certo? Seguiremos no desenvolvimento da atividade.